Muito bem, o assunto agora, ligações químicas. Nós vamos nessa ordem. Ligação iônica, propriedades dos compostos iônicos. Ligação covalente, propriedade dos compostos moleculares. Ligação metálica, propriedades dos compostos metálicos. O que é super importante? Que a prova ofereça para você uma tabela com diferentes substâncias e você saiba se ela é iônica, se ela é molecular, se ela é metálica, e o que vai definir isso são as suas propriedades. Mas a primeira coisa que o Sassá precisa te explicar é por que os elementos se combinam. Como é que eu explico que na tabela periódica que a gente acabou de aprender, eu tenho 118 elementos, mas eu tenho milhões e milhões de substâncias, entre substâncias orgânicas, inorgânicas, iônicas, metálicas e moleculares. Muito simples, porque os elementos se combinam. E os elementos se combinam para formar substâncias em busca da estabilidade. Traduzindo, os elementos individualmente falando vão procurar se unir a outros elementos iguais ou diferentes para formar substâncias simples ou composta em busca da estabilidade. E essa estabilidade ela tem a ver com a eletrosfera, ela tem a ver com a regra do octeto. Então vamos lembrar um pouquinho do que você aprendeu na tabela periódica. A gente aprendeu que na tabela periódica as colunas são chamadas de grupos ou famílias, elas estão numeradas de 1 a 18, lembra? O grupo 0, também chamado de grupo 18, é o grupo dos chamados gases nobres. Nobres porque são elementos, são substâncias, são compostos que se apresentam na forma monoatômica. Eles não gostam de se misturar. Quais são os principais que eu tenho mesmo? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Lembrando que eu tenho um outro gás nobre que foi recém-descoberto, que é o oganissônio, mas ele aqui não nos interessa. Vamos pensar nos gases nobres mais comuns. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Quando eu penso nesses 6 compostos, o que eu observo que eles têm de peculiar, de especial? Primeiro, são monoatômicos, ou seja, são gases formados por um átomo. Vamos fazer uma analogia? Existe O2, mas não existe hélio 2. Existe N2, mas não existe neônio 2. Então, quando eu penso no hélio, ele é monoatômico, um átomo só. Quando eu penso no neônio, no criptônio, no xenônio, no argônio, eu penso sempre em gases formados por um átomo. Tudo bem até aí? Segundo, eles são estáveis. E por que eles são estáveis? Estável significa eles não gostam de se combinar. Na química, antigamente, eles eram chamados de inertes. Inertes significa dizer que eles não se combinam. A gente sabe hoje na química que em condições especiais eles podem se combinar. Mas a gente está pensando no ensino médio. Lembra? O conteúdo das provas é o conteúdo do ensino médio. Não importa se é FUVEST, se é Enem, se são provas feitas pela VUNESP, se é Unicamp ou as federais que você presta. O conteúdo é sempre do ensino médio. E pensando no ensino médio, nós vamos chamar eles de estáveis. E eles são estáveis por quê? Devido à sua eletrosfera. Então, quem faz os gases nobres serem estáveis é a sua eletrosfera. Vamos olhar a eletrosfera do hélio? O hélio tem número atômico 2. Lembra do diagrama das diagonais? 1s2. Então o hélio ele tem
a camada K completa. Vamos lembrar que a camada K completa se faz completa com 2 elétrons. Os outros, quem são os outros? O neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. E eu peguei aqui o neônio como exemplo. Eles têm 8 elétrons na CV. Que negócio é esse mesmo de CV? É a tal da camada de valência, que a gente aprendeu que é a camada mais externa. Daqui se tirou a ideia da regra ou da teoria do octeto. Os elementos que buscam a estabilidade são os elementos que buscam ter uma eletrosfera, olha a palavra, semelhante à de um gás nobre. E o que significa isso? Camada K completa com 2 elétrons ou 8 elétrons na camada de valência, 8 elétrons na última camada. Então foco em mim. Esquece os gases nobres. Os outros elementos, quais são os outros? Todos os outros. Sódio, magnésio, cloro, fósforo, urânio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, todos os outros, sejam eles metais, ametais ou semimetais, eles vão se combinar por ligação iônica, por ligação metálica, por ligação covalente, buscando uma eletrosfera semelhante à eletrosfera de um gás nobre. Traduzindo, camada K completa com 2 elétrons, ou 8 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência. E a esse conjunto nós vamos chamar de regra do octeto. É uma regra simples, existem exceções, tanto que a gente vai gravar um vídeo para falar das exceções da regra do octeto. Essa regra ela não contempla todos os casos, mas olha que legal, ela contempla a maioria dos casos. E é essa maioria que vai cair no seu vestibular. Então vamos lá, que agora nós vamos começar a falar das ligações químicas no próximo vídeo.